Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei! Aqui Tiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Eu já perdi a conta de quantas vezes eu denunciei o caminho sinodal alemão aqui no nosso canal Católicos de Verdade. Não só pela revolução que este sínodo quer fazer, mas também por conta das heresias que eles têm proclamado aí em alto e bom som. Porém, mesmo com o Vaticano se pronunciando contrário ao que eles estavam falando e querendo, nós ainda não tínhamos visto a posição verdadeiramente papal. Algo que pessoalmente o Papa tinha feito para vetar todas essas imoralidades e todo esse mundão que querem colocar dentro da igreja. E agora, uma notícia ótima, uma notícia boa, o Papa disse pessoalmente não ao caminho sinodal alemão. Uma matéria do jornal Welt, um jornal alemão. Há poucos dias, bispos alemães e leigos católicos deram os primeiros passos em direção a mais democracia na igreja. E isto, apesar de Roma proibir o estabelecimento de um concílio planejado por eles, falando de Alemanha aqui no caso, né? Agora, o Papa Francisco intervém pessoalmente e deixa isso claro numa carta que o Welt recebeu. Depois de vários sinais críticos de várias autoridades do Vaticano nos últimos meses, o Papa Francisco pronunciou-se agora pessoalmente no debate sobre as reformas da Igreja Católica na Alemanha e rejeitou liberações de grande alcance. Ele partilha a preocupação com os agora numerosos passos concretos com quais grandes partes dessa igreja local ameaçam afastar-se cada vez mais do caminho comum da Igreja Universal. Para mim, ele mostra agora que, se continuar dessa maneira, vai ocorrer um cisma. Escreve o líder da igreja numa carta pessoal, datada de 10 de novembro, a 4 católicas alemãs, incluindo 2 professoras de teologia à disposição do Welt. Eu vou colocar aqui então a carta em alemão. Em vez de procurar a salvação em comissões sempre novas e discutir sempre os mesmos temas com uma certa autoabsorção, convidamo-nos a abrir-nos e a sair ao encontro dos nossos irmãos e irmãs, especialmente daqueles que estão nas soleiras das portas das nossas igrejas, nas ruas, nas prisões, nos hospitais, nas praças e nas cidades. Na carta, escrita em alemão e assinada pessoalmente pelo Papa Francisco, o Papa refere-se ao processo de reforma do caminho sinodal, que a Conferência Episcopal Alemã e o Comitê Central dos Católicos Alemães iniciaram junto há 4 anos. Por exemplo, querem permitir a participação mais democrática na Igreja. Uma resolução atual prevê a criação de um conselho sinodal composto por leigos e bispos, que tomará as decisões vinculadas sobre questões teológicas ou financeiras em toda a Alemanha. Roma rejeita tal órgão, alegando que questionaria a competência dos bispos como únicos decisores máximos na Igreja. 2 autoridades do Vaticano descartaram, portanto, a possibilidade de concílios sinodais por escrito no início desse ano. No entanto, a Conferência e o Comitê de Leigos reuniram-se um grupo de trabalho provisório, Comitê Sinodal, em Essen, no dia 10 de novembro, para preparar esse novo órgão. E aqui o Papa deixa muito claro, do ponto de vista não é uma coincidência,
Esta abordagem também poderia distanciar os alemães da unidade da Igreja, escreve o Papa Francisco na carta. Um órgão consultivo e decisório, como que está sendo preparado, não pode ser conciliado com a estrutura sacramental da Igreja Católica, escreve Francisco. Ou seja, Francisco está dizendo, o Papa está dizendo claramente que isso não está de acordo com a Igreja. Claramente. Ele responde a uma carta datada de 6 de novembro, na qual duas teólogas, Catarina e Mariane, a jornalista Doroteia e a filósofa religiosa Hanna Bárbara, expressaram a sua preocupação pela unidade com Roma, tendo em vista o curso da reforma da Alemanha. Elas quatro eram originalmente delegadas, para esse caminho sinodal alemão. Mas eu até coloquei a matéria aqui, elas romperam e falaram que aquilo estava errado, tá? Então elas renunciaram ao seu mandato. Ficamos surpresas que o Papa nos respondeu em poucos dias, disse Catarina. Em nossa opinião, o fato de sua carta indicar a data exata em que a comissão sinodal foi constituída pode não ser uma coincidência. Eles estão extremamente gratos pela claridade das palavras, disse a teóloga. A preocupação pela unidade não é relevante apenas para a Alemanha, mas é de grande importância para toda a Igreja Universal. O presidente da Conferência Episcopal Alemã, George Betzen, enfatizou repetidamente que os bispos alemães não procuram um caminho especial. No início do ano ele disse em entrevista ao Welt: tenho certeza que não haverá separação, simplesmente porque ninguém os quer. Então, enfim, uma posição do Papa Francisco firme, clara. Aqui, meus irmãos, não tem ambiguidade, aqui não tem dupla interpretação. O Papa foi claro, límpido, falando que essas propostas não estão de acordo com o que é a Igreja, o que é a doutrina da Igreja Universal, e ele sente que há uma ameaça, à comunhão com a Igreja com essas propostas. O Papa disse não claramente. Isso é uma grande notícia em tempos que nós estamos tendo tantas e tantas palavras contrárias ao que a Igreja sempre ensinou no seu depósito da fé. E quero aqui também falar para aqueles passadores de pano que depois vêm falar: olha, tá vendo, Tiago? O Papa falou não e tal, e vocês estão fazendo uma tempestade no copo d'água, que nada vai acontecer, as portas do inferno não prevalecerão. Meus irmãos, nós estamos aqui fazendo um trabalho sério de informação, trazendo as informações do que está ocorrendo. Então, aqui há uma imparcialidade, tá? Sempre defendendo a doutrina católica. Então, se há uma coisa que está errada e cheirando mal, nós vamos falar. Como o Papa se posicionando ortodoxamente, corretamente, como fez, falando que as coisas do sínodo alemão não são próprias para a Igreja Católica e que é um caminho que vai dar no cisma, né? Ele não fala isso, mas você entende isso, que não é um caminho com a unidade da Igreja Universal. Então, ele falando isso, nós temos que elogiar e falar que bom, uma boa notícia, o Papa defendeu a fé e disse não a essas loucuras e baixarias desse herético, fatídico sínodo alemão. Então aqui nós somos imparciais. Temos a notícia, trazemos a notícia, informamos sempre de acordo com a doutrina da Igreja. A mesma forma nós fazemos com a CNBB. A CNBB se posicionou esses dias contundentemente a favor da vida e nós noticiamos e trazemos aqui no canal. Porém, nós não podemos ser omissos quando a CNBB joga aqueles textos da teologia da libertação, querendo passar pano em tudo e minimizar algumas coisas que não podem ser minimizadas. Então, o meu compromisso aqui
é com o nosso Senhor Jesus Cristo, com a Santa Igreja Católica e com a verdade. Eu não tenho compromisso com passadores de pano. Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei!